cumprimentando todo mundo que foi chegando, né? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória. É interessante, né? Que eu já me converti já faz mais de 40 anos. Aleluia. E todas as vezes que eu tenho que estar aqui na frente para trazer a palavra, para dar abertura, ou até mesmo para louvar, Aleluia. a sensação é a mesma, né? De muito temor, muito tremor nas pernas, né? Mas a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Quantos creem que o Senhor é poderoso para nos libertar? Nos libertar de prisões internas e prisões externas. Aleluia. Porque as externas a gente vê, as pessoas de fora vê, né? Às vezes a gente não vê. Mas as prisões externas muitas vezes são reflexo de prisões internas que nós temos. E quando o João deu a abertura, obrigada, viu, minha querida? Tô falando que eu tô tremendo, que eu tô até bebendo água aqui, ó. Aleluia. Glória. Quando o João ele começou aqui a falar sobre a limpeza do templo, Aleluia. o Espírito Santo de Deus começou a confirmar dentro de mim toda essa palavra, né? Em nome de Jesus, eu quero ter o tempo certo, né? Que dê o tempo de eu falar aquilo que o Senhor tem aqui pra gente poder falar, né? Eu até achei muito interessante porque o João, ele não toca muito, ele é muito sucinto, né? Para falar em relação à oferta, e hoje ele foi muito profundo sobre limpeza, sobre a sujeira que havia no templo. Só que eu quero trazer tudo isso para a nossa vida, para a minha vida física, minha vida emocional, espiritual e a nossa vida quanto pessoas que nós temos que desenvolver todos os dias. Então, como agora a gente precisa dar tema, né? Eu coloquei um tema, né? Prisões internas e externas, tá? Para quem quiser anotar, nós vamos estar falando em Marcos capítulo 5. Eu estava orando, pedindo ao Senhor para que nos desse uma palavra. João falou para mim essa semana que se eu podia estar ministrando, né? Marcos capítulo 5, de 1 a 20. E interessante que antes dele me chamar para amanhecer na segunda, eu tive um sonho muito revelador. E o Senhor me falava algumas coisas e ele me falou através do sonho, né? Sobre sepulturas de úteros férteis. E isso tem martelado a minha cabeça. Sepulturas de úteros férteis. Então, assim, o Senhor tem falado muito. E é interessante que a hora que eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor começou a ministrar essa palavra. E agora eu estou aqui lembrando do sonho, e o João ainda trouxe essa palavra. Então, assim, eu creio que o Senhor, quando Ele quer fazer algo, primeiro Ele recebe a adoração. Né? Ele recebeu a adoração nesse lugar, Ele foi invocado. E eu creio que nessa manhã, né, que toda prisão espiritual nas nossas mentes, no nosso coração caia por terra. E eu quero declarar nesse lugar que todo pensamento contrário seja levado cativo agora à obediência de Cristo, da palavra do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então vamos ler lá, Marcos capítulo 5, de 1 a 20, diz assim, ó. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correndo e o adorou.
exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000. Quantos porcos haviam? 2.000. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém. Amém? Vamos tá clamando a cobertura do sangue de Jesus nesse lugar, amém? Amém. Senhor Jesus, nós clamamos a cobertura do teu sangue nesse lugar. Senhor, eu clamo a ti nesse momento que o Senhor envie anjos aqui com espadas desembainhadas de fogo, quebrando, Senhor, todo o intento. Nós paralisamos todo ataque do inferno, nós neutralizamos através do sangue e do nome poderoso de Jesus. Aqui o altar é somente para Jesus. Que nessa manhã cadeias espirituais, prisões, laços de alma sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus. Toda prisão feita através de pacto, através de aliança de sangue, através do sexo, seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo, eu amarro agora toda a força do mal. Ó Deus, que cada vida aqui seja livre para ouvir a tua voz, porque nós somos livres para a liberdade que Cristo nos libertou. No nome de Jesus, que cadeias geracionais percam a força e que a palavra do Senhor caminhe por entre cada um aqui e ouçam a voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito de Deus. Porque o Senhor Jesus tem poder para nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E o Filho do Homem está aqui. O Filho do Homem está aqui. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, está aqui. E toda glória, toda honra para Ele. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente vai ver um rapaz, um homem, que ele era possuído. Ele era um endemoniado. Porque às vezes a gente fala, fulano é endemoniado, né? A gente não tem noção do que a gente está falando. Então a gente tem que tomar cuidado até com o que fala, né? Fulano é um endemoniado. Cuidado. Porque você vê que uma pessoa endemoniada, o que ela possui dentro dela? Uma coisa é nós sofrermos opressão, setas, né? Outra coisa é a pessoa ser possuída
pelo próprio demônio, né? E aqui não era um demônio, aquele homem tinha 20.000, não é isso? Perdão, 2.000 demônios dentro daquele corpo. Você já imaginou o que é isso? Misericórdia. E aqui a Bíblia fala que um pouquinho antes, Jesus, ele está vindo, passa por uma tempestade e ele entra ali. Eu começo a imaginar Jesus chegando ali naquele território, o barquinho dele parando. Começo a imaginar isso. Porque os barcos de antigamente não são como os barcos de hoje, não tem toda essa sofisticação. Mas Jesus, ele para ali na praia, ele desce. E eu imagino, porque a Bíblia fala que esse homem, né, ele veio lá do sepulcro, ele veio do cemitério. Eu imagino que Jesus, quando ele colocou o pé ali naquela areia, né, o Senhor dos Senhores, quando ele colocou ali, o inferno tem que se calar, o inferno tem que se prostrar, e ele veio, porque Jesus foi ali por causa daquele homem, por causa daquela cidade, mas principalmente por causa daquele homem. Eu quero dizer para você e para mim, que Jesus, ele veio a esse mundo por causa de você, por causa de mim, para nos libertar. Talvez você não esteja, talvez eu não esteja como esse homem, né? Com essa quantidade aí de espíritos imundos. E talvez você já tenha até passado por isso. Mas hoje você é uma nova criatura por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus ama todos, todos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê em quem? Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer do quê? De todas as sentenças de Satanás aqui. E depois ainda, passar a eternidade sem Jesus. Passar a eternidade sem o Senhor. Isso deve ser muito triste. Nós não devemos ir para esse lugar de tormento. Porque Jesus, ele veio para nos salvar. O Pai entregou o presente eterno, que estava com ele desde a eternidade passada. Havia um propósito: entregar o meu filho, para que vidas fossem libertas. Então nós vamos falar, esse homem, ele tinha aparentemente, quem via as prisões dele externa, porque via o que o inferno fazia com ele, o que Satanás fazia com ele. Esse homem, nem cadeias, né, correntes o prendiam, porque ele quebrava. Ele esmiuçava aquilo. Nada o prendia. Nada. O habitat dele era no deserto. Satanás leva ele para o deserto para perturbar a vida dele. Depois manda ele para o sepulcro. Era um homem que era totalmente desestruturado. Ele vivia gritando, nu. Ele se cortava. Ele se autoflagelava. Imagina a situação desse homem. Imagina. Né? Essas eram as prisões externas, visíveis, que todos viam. Tentavam prender ele em cadeias, ele não parava, ele arrebentava e saía. Esse homem caminhava de noite e de dia, é o que nós lemos aqui. E ele andava gritando e se cortando. Mas um dia o Rei dos Reis entrou. Porque o que ninguém via era a prisão interna que ele tinha. E eu quero dizer para você e para mim que muitas vezes nós cometemos coisas que nós não queremos fazer, depois nos arrependemos. Mas ninguém sabe as prisões internas que nós temos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus hoje mandou eu vir falar aqui que Ele tem libertação para mim e para você, para quebrar essas correntes, essas cadeias internas que estão dentro de mim e de você. Porque Ele veio para libertar não somente aquilo que as pessoas estão vendo em nossa vida, mas Ele veio para nos libertar daquilo que ninguém pode ver. Muitas vezes eu vejo publicações,
Eu mesmo faço, muito pouco, mas faço algumas no Instagram. Aparentemente parece que tá tão bonito aquelas fotos, né, irmã? Parece que é tudo tão bonito, tão maravilhoso. Mas o coração só Deus conhece. Aleluia. Fecha os teus olhos, fala com o Senhor. Fala para Ele, Senhor, traz a luz nessa manhã. Todas as prisões internas que eu carrego, todos os meus medos, meus traumas, tudo aquilo que o inimigo tem direito, ele tem direito para me ferir. Porque eu carrego essas prisões e eu ainda não as expus diante do Senhor. E nessa manhã eu quero que o sol da justiça traga luz sobre as minhas escuridões. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A Bíblia não fala se esse rapaz, se ele orava, se ele clamava. A Bíblia não fala, mas diz que Jesus parou ali. Jesus foi ali. E quando ele vai, o inferno sabia que ele tinha que se render diante do Senhor. E era por causa daquele rapaz. Ele vem. Aquele rapaz sai do sepulcro, vem correndo. Mas na verdade, irmãos, ele vem. E quem começa a falar através daquele homem era o próprio inimigo, era o próprio Satanás. A Bíblia diz que ele se prostra e ele começa a dizer para o Senhor: por que você veio me atormentar antes do tempo? Porque Jesus estava mandando ele sair daquele rapaz e ir embora. E ali ele começa a falar: por que você veio antes? Só que para Jesus, o tempo, a gente fala, né, que a Bíblia diz isso, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, às vezes, para você parece que está sendo tudo muito tarde. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tem o controle do tempo nas mãos. Ele não perde o controle. Mas eu tenho que entregar minha vida para Ele. É para Ele que eu tenho que entregar. É para Ele. É para Ele que eu tenho que entregar. É para Ele. Eu não sei se a notícia do que Jesus estava fazendo chegou até a cidade dele. Mas o inferno já sabia. E Jesus, quando entra ali, o inferno se prostra. E eu quero te dizer que nessa manhã, o inferno vai ter que se prostrar aos pés do Senhor. Porque você está na casa do Pai. E aqui o Senhor tem libertação para mim e para você. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei como você deixou a sua esposa, o seu marido, os seus filhos em casa. Eu não sei como está o teu emprego. Quais são as tentações, as lutas, as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer que hoje, nessa manhã, você pode render tudo aos pés do Senhor e não ter medo, porque Jesus está aqui. Amém? Amém? Eu quero dizer isso, Jesus está aqui. Quando Jesus chegou naquela terra, aquela terra estremeceu. O inferno veio, se prostrou e suplicou: por favor, não me mande para fora dessa região. Não me mande. Me mande para aqueles porcos, para aquelas manadas. E eu imagino, irmãos, que para cada porco não tinha só um bichinho, não. Por isso que eu falei 20 mil. Eu acho que tinha, 2 mil, eu falei 20 mil. Porque eu acho que ali não cabia, não era só um que cabia, não cabia muito mais. Porque se num homem coube esses 2 mil, imagina, tinha 2 mil porcos. Mas para mim tinha muito mais demônios ali, territoriais, sabe? Porque devia haver muito pecado, muita iniquidade naquele lugar. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina sobre o pecado. Eu posso pecar, né? Se eu pecar, vai ter uma consequência, porque o salário do pecado é a morte.
Mas quando o meu pecado ele já começa a atingir a minha casa, a minha família, aquilo ali começa a se tornar um direito dentro do meu lar, e aquilo vai passando sequencial, irmãos, aquilo ali se torna uma iniquidade implantada dentro do meu lar. Então nessa manhã, que os nossos olhos sejam abertos, amém? Que eu e você saibamos o peso da responsabilidade que nós carregamos como filhos de Deus, de manter a nossa casa, o nosso território espiritual limpo, purificado, através do sangue de Jesus e da limpeza da palavra de Deus, da palavra. Então, quando Jesus chegou ali, porque naquela cidade devia haver muita iniquidade, para aquele homem viver daquele jeito, naquela situação, a coisa ali devia ser muito séria. E diz a palavra que ele pede para entrar dentro dos porcos, aqueles demônios. E eles pulam dentro eles caem de despenhadeiro abaixo, eles caem, né, no mar, e eles morrem afogados. Ou seja, eles continuaram ali naquele território, eles não saíram. Mas será que Jesus não tinha poder para tirar eles dali? Tinha. Jesus tinha poder como tem poder hoje. Mas se a gente continuar, vocês leram comigo, a gente viu o que aquela cidade pede para Jesus, quando eles chegam ali e vê o endemoniado em perfeita lucidez, conversando, vestido, bonito, né, arrumadinho. Imagina que aquele homem deve ter tomado um banho que já fazia muito tempo que ele não tomava. Aquele povo viu tudo aquilo, porque a notícia correu. Os milagres correram. Aleluia. Jesus ficou afamado. Que nessa manhã, o teu nome, Jesus, venha a ser afamado nessa cidade. Que o teu nome venha a ser glorificado nesse lugar. Através das tuas obras, Senhor, que o Senhor vai operar aqui hoje. Amém? E diz a Bíblia que quando eles anunciam, né? Eles veem que aquele homem estava limpo. Ele estava limpo dos demônios, ele estava livre. Aquele povo pede, e eles olham. Primeiro eles olham, ver os porcos, o que tinha acontecido com os porcos. Eles ficaram com tanto medo, e eles convidam Jesus para sair da cidade. Para Jesus ir embora. O Rei dos Reis estava ali. O Deus Todo-Poderoso. Como o Edson disse agora há pouco, né, pastor Edson? O Senhor está na casa, o Rei está na casa. E nós não queremos que ele vá embora, não. Ai, nunca, né? Na nossa casa espiritual também, que ele nunca vai. Mas ali eles pedem. Porque eles viram o que o Senhor fez. Eles tiveram temor, medo. Só que quando eles olharam para o que estava acontecendo, que os porcos foram despenhadeiro abaixo e morreram, se afogaram, ou seja, a perda, né? Muitas vezes na nossa vida, a gente seguir Jesus, a gente vai ter que ter renúncia. Renunciar essas feridas internas, renunciar através do perdão, não querer ter as recaídas novamente, porque renúncia significa perda, significa deixar para trás, significa olhar firmemente. Vamos abrir lá em Hebreus. Aleluia. Esse texto está encaminhado comigo por um bom tempo. Hebreus, capítulo 1. Principalmente os últimos versículos aqui as últimas palavras, né, aqui do capítulo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1, perdão. É 12. Hebreus 12, 1. Diz assim, ó. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente ou cruelmente, né, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então nós temos que nos desembaraçar. Vocês já viram aí linha, né? Quantas vezes a gente precisa pegar linha para costurar, principalmente quem é dona de casa vai pegar e tá aquele emaranhado, né? Tudo embaraçado, você não consegue. Aí você tem que começar a desembaraçar para poder usar. Da mesma forma a nossa vida, para eu correr a carreira que me está proposta, eu tenho que me desembaraçar. E deixar também o pecado que está tão perto de mim, me assediando com crueldade, sabe? Ele me assedia todos os dias. E há uma luta da nossa carne com o nosso espírito todos os dias. A minha carne, ela grita por algo. O meu espírito grita por outro. Aquele a quem eu alimentar se tornará forte. O meu espírito grita para mim todos os dias: perdoa, libera, deixa essa prisão, saia dessa prisão através do perdão. Mas eu falo: não, dói tanto, me feriu tanto, vou fazer de novo. E eu fico ali. E Satanás, que anda ao meu derredor, buscando a quem possa tragar, ele fica ali, lançando os dardos. Isso mesmo, não perdoa, continua presa, porque assim você não vai correr a carreira que te está proposta. Você vai até um ponto, até onde eu deixo. Até onde eu deixo. Você não vai cumprir o que o Senhor pediu. Você não vai cumprir. Irmãos, eu creio que Jesus foi até aquela cidade, porque Jesus amava tanto aquele homem, como ele ama você e a mim. E ele dizia: eu tenho um propósito na vida desse rapaz, ele vai pregar o meu evangelho, ele vai ser liberto e vai libertar muitos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E diz a Bíblia que esse rapaz, quando ele foi liberto, que ele estava em perfeito juízo, em perfeita razão, a Bíblia diz que os homens convidaram Jesus para se retirar, ou seja, expulsaram Jesus dali e os seus discípulos. Jesus volta para o barco para ir embora. E sabe o que esse rapaz faz? A Bíblia diz que esse rapaz vai até atrás de Jesus e diz: Senhor, deixa eu ir com você. Me leva contigo. Me leva. Sabe quando a gente tem, nessa adoração, a gente sente a presença do Senhor? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito comigo. Do céu descer tanto que eu falo assim: Senhor, Pai, se o Senhor quiser, pode me levar, tá tão bom, sabe? Mas aí você lembra, né? Pera lá, ainda tem muito ainda para fazer aqui, mas se eu pudesse, Pai, como nós cantamos agora há pouco, né? É aqui que eu me sinto muito bem. Não é simplesmente as quatro paredes, não, mas é a presença. É na presença dele. Pode ser no teu quarto, pode ser no banheiro, pode ser lá no teu emprego. Quantas vezes no meu emprego tá tudo de perna pro alto, as crianças faltando subir pelas paredes, eu sem saber o que faço. Eu começo a orar em língua e falo: Espírito Santo, meu amigo, Jesus, vem aqui, eu preciso de você, eu preciso da tua presença, invada esse lugar. Aí as crianças começam a me olhar assim, aí elas começam a ficar tão mansinha e a levantar a mãozinha. Eu fico: Jesus chegou, Jesus está aqui e ele vai guardar a gente. Sabe, irmãos, isso é muito bom, porque é na presença dele que o nosso eu é quebrado, é na presença dele que as minhas, as tuas iniquidades são perdoadas. Não importava mais quem havia pecado, quem abriu a brecha para que os demônios entrassem e fossem morada, aquele corpo fosse morada dos demônios. O amor de Deus o alcançou e aquele rapaz reconheceu que Jesus era Senhor. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, essa palavra não é para te condenar nem para te acusar. Essa palavra é para te libertar. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus, ele veio não para que julgasse, não para que condenasse o mundo,
para que o mundo fosse salvo. Só que, infelizmente, se você continuar lendo lá, você vai ver que o mundo preferiu as trevas do que a luz. Aí o homem atrai para ele a condenação. Qual condenação? Que o homem preferiu amar mais as trevas do que a luz. O homem, a mulher, desejou amar mais as coisas que o mundo oferece do que o que Jesus, o presente que é Jesus. Jesus nessa manhã está aqui se doando para mim e para você. Ele é o presente. Ele é o presente eterno que foi planejado, foi arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. Porque o Senhor já sabia, Jesus já sabia, o Espírito Santo sabia o que iria acontecer. Ele sabia que o homem ia querer viver a sua vida sozinho. Mas quando nós temos Jesus, nenhuma condenação mais há. Romanos 8:1. Para aqueles que não andam mais segundo a carne, segundo os desejos da carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? E a palavra de Deus diz que esse homem foi liberto e ele quis o Senhor. Ele quis. Ele quis caminhar com o Senhor. Esse homem, ele estava pronto para morrer. Porque Satanás o retalhava. Satanás o feria. Ele não dormia, nem de dia nem de noite. Ele era atormentado. Qual a dificuldade que Jesus pode te libertar? Qual é a prisão? A prisão exterior são os reflexos da prisão interior. As minhas reações, muitas vezes, as minhas atitudes tomadas, são simplesmente os reflexos daquilo que eu carrego dentro de mim. Quem já viu uma briga de marido e mulher? Que às vezes a mulher já está tão acostumada a apanhar, já tem tanto medo, que às vezes quando o marido chega, ela já faz assim. Ou mesmo criança. Eu trabalho com criança pequena. E o que mais me assusta às vezes é quando eu vou falar com uma criança e ela faz assim. Aí você fala, meu Deus, o que essa criança vive em casa? Porque às vezes você vai falar para que ela não faça aquilo, não bata no colega, não morda, não corra. E ela faz assim ou morde os lábios. Aí eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Ela já está em autodefesa comigo. O que acontece? Aí a gente vai, faz um carinho, explica. Aí você já sabe que aquela criança você nunca vai poder chegar falando, não faça! Você vai ter que chegar, agachar e falar, por favor, querido, vem cá com a tia. Tia primeiro carinha e depois fala, não pode bater no coleguinha, porque ela já fica na defensiva. A mesma coisa, mulheres que são agredidas, não só por mão, mas verbalmente. Vocês já viram mulheres que gritam, que berram, né? Por quê? Está se autoprotegendo, mas às vezes não é nem do marido. Às vezes lá de uma história lá atrás, de uma infância, de espancamento, de grito, de dor, daquilo que ela viu. E são prisões que ela vai carregar para a vida toda. Aí o casamento não vai dar muito certo, se não tiver Jesus. Porque sempre vai ter grito, sempre vai ter medo. Por quê? Porque a causa está lá atrás, mas tem uma prisão sendo guardada e protegida. Fulano, mas você não pode gritar. Ai, mas é que eu tenho tanto medo. É o medo. São as circunstâncias. Consegue entender? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido para alguns aqui? Sabe aquelas pessoas que estão acostumadas a passar a perna nos outros? Acostumados sempre? Porque vem de uma criação lá atrás, lá da infância, que viveu nisso. E hoje se depara com a palavra de Deus. Ah, mas a nossa cultura é o mundo dos espertos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? O que a palavra de Deus nos fala? A
Aí são conceitos que nós vamos ter que começar a quebrar. São prisões internas que vão refletir. Sabe aquelas pessoas que você não sabe nem como chegar para conversar com ela, porque um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro? Aqui não acontece com ninguém, né? Principalmente nós mulheres, né? Nós somos uma bênção, né? Nós somos bipolar. De manhã, aí à tarde a alegria vem, nós estamos cheias do espírito. Aí quando é à noite, a bipolaridade já volta, né? Só que a gente não pode viver assim. A gente tem que buscar o equilíbrio através da palavra. Faz sentido para você? Porque muitas vezes nós apontamos os outros dentro de um lar. Ah, é meu pai, é minha mãe. É o meu marido, é a minha esposa. Não, sou eu mesmo com as minhas prisões internas. E Jesus quer libertar. Deixando todo o embaraço para que você corra aquilo que está proposto. Mas se eu não continuar passando a perna, eu já sou tão pobre, eu não vou ter nada. Começa a viver os princípios. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, lá em Deuteronômio quanto? Vamos lá, 28. Olha o que diz aqui. Irmãos, isso não estava no meu script mental, tá? Mas o Espírito Santo, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria. Enquanto eu estava aqui lendo a Bíblia, eu ouvi dentro, sussurrando no meu ouvido, naquela hora da oração que depois nós fizemos. Laços espirituais através de sangue por sexo. Por isso que eu orei quebrando, porque eu ouvi. Eu tô falando isso com muito temor, irmãos. Tô falando isso com muito temor. Eu não viria aqui falar dessa forma se não fosse o Senhor. Tá? Então eu creio que o Senhor está aqui. Quem achou Deuteronômio 28, pode ler bem alto aí. Para nós, alguém achou? Lê para nós. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Olha as bênçãos que vão vir. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Tá vendo? Então há uma bênção quando nós obedecemos a palavra. E diz que a bênção vai vir atrás de nós. Eu não preciso sair correndo. Ah, tá tendo campanha ali na igreja. Eu vou lá fazer campanha. Não tenho nada contra a campanha não, irmão. A gente faz também. Se precisar, a gente faz. Mas o dono da bênção, o abençoador, ele tá lá na tua casa, no teu quarto, quando você chama por ele. Ele vem. Oh, esse homem estava lá naquele território todo cheio de demônio. Jesus foi até lá. Eu quero dizer para mim e para você, Jesus não tem dificuldade. Jesus não tem dificuldade. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Ah, mas está demorando, aguarda. Porque assim como amanhece, anoitece, anoitece, as estações mudam, o nosso Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Então, irmãos, eu não preciso correr atrás da bênção, ela vai vir. Mas eu tenho que me desvencilhar. Tenho que deixar o Espírito Santo sondar. Sabe? Hoje eu conheço o João muito bem, porque o João é o meu esposo. E ele me conhece muito bem, porque eu sou esposa dele. Mas tem coisas no coração dele que são tão íntimas. E tem coisas tão íntimas no meu coração que ele não sabe. Que muitas vezes sobe a Deus como um sussurro. Então tem coisas no mais profundo que nem nós sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8. Abre aí, nós já estamos acabando e nós vamos orar. Amém? Amém. Hoje nós vamos quebrar essas cadeias, sabe? Essas prisões internas e externas
internas e elas refletem o externo, né? Oh, aleluia. Cadê? Isso. Olha aqui, ó. Vamos pegar o 26. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim, ó. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Irmão, eu não sei qual é a sua fraqueza. Não sei se a sua fraqueza é uma doença, né, um problema de saúde. Ou se a sua fraqueza é um problema emocional. É uma depressão, que também é uma doença. E que também acaba se tornando espiritual, porque o inferno acaba aproveitando, né? Eu não sei se a sua fraqueza é a mentira, se a sua fraqueza é o ciúmes, é a inveja. Ah, mas eu estou na igreja. O crente não tem isso. Ah, não tem? Nós temos, irmão. Não tem? Tem que falar, Senhor, Pai, tem uma coisa preta, feia dentro de mim aqui, sujo, um pecado bem sujo, escuro. Deixa meu coração limpinho, da cor do sangue de Jesus. Sabe, irmãos? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, aqui nessa carne, nós vamos ter que lutar. Viu, Ronan? Você vai ter que lutar todo dia. Opa, acho que acabou. Vai ter que lutar todo dia. Você que nos assiste vai ter que lutar todo dia. O apóstolo Paulo, ele dizia isso sobre o espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia fala que Paulo foi um homem duro, foi um homem cruel antes de se converter. Até mesmo depois de convertido, o homem ainda era bravo. Mas aí o Espírito Santo vai o quê? Vai trabalhando. Olha para você e diz para você mesmo. Eu posso ser bravo quanto for. Posso ser bravo quanto for. Mas quando o Espírito de Deus sonda o meu coração e eu deixo ele trabalhar, eu fico mansinho. Fico mansinho. Porque eu vou parecer com Jesus. E Jesus é manso e humilde de coração. Então, se eu sou brava, sou grossa, sou ciumenta, tenho inveja. Oh, meu Deus! Vem, Espírito Santo, vem sondar minhas fraquezas. Cria em mim um espírito reto, um coração limpo e puro. Amém? Ah, mas isso tem base bíblica? Tem. Vamos continuar lendo aqui. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmão, ele vai te convencer, não te acusando, mas ele vai te mostrar e ele vai te constranger. Sabe aquela lágrima que cai, que você não sabe nem por que você está chorando? É o Espírito Santo te tocando e te mostrando, olha, você errou, mas eu te amo. Mas se conserta, vai para os pés de Jesus. E aqui no 27 fala assim, ó. Você sabe que tem alguém que está sondando seu coração aí, seu pensamento? Olha o que a Bíblia fala. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, pelos servos, por aqueles que amam a Deus. Então eu quero dizer para você e para mim, tem alguém que nos sonda e nos conhece. Tem um louvor antigo que a gente cantava, né, que a gente pedia isso para que o Senhor viesse nos sondar. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu não sei quais são as prisões espirituais, emocionais que você tem carregado desde a sua infância. Mas eu quero te dizer que você tem um útero fértil. E o útero fértil, ele fala de mulher e homem, é um útero espiritual. Você nasceu com um propósito. Você tem algo a viver. O Senhor, ele escreve uma história. Ele escreveu uma história antes mesmo de você nascer. Ele escreveu lá no Salmo
Salmo 139 diz que Ele já nos via quando nós éramos substância ainda informe. Ainda não tinha forma. Irmãos, por isso que o aborto é algo muito sério. Olha como é sério a gente querer tirar a vida de um bebê. O Senhor já conhecia. O Senhor já te conhecia, meu irmão, lá no ventre da sua mãe. O Senhor já te conhecia, minha querida, lá no ventre. Lá no ventre da sua mãe. Talvez a sua mãe tenha passado tantas lutas para que você viesse à vida. Para que você nascesse. Mas o Senhor fortaleceu sua mãe, fortaleceu sua vida. Para que você nascesse. Porque Ele tem um propósito. Um propósito eterno para que você estivesse nesse mundo. E cumprisse tudo aquilo que Ele tem. E assim da mesma forma cada um de nós. Amém? Então nessa manhã nós vamos estar orando. Porque o autor da vida está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está vendo a irmã Edna, está vendo a Janaína, está vendo cada um de nós aqui, cada um, a Rebequinha, está vendo aqui os irmãos, está vendo você que está nos assistindo, ele está vendo. E ele sabe, porque ele sonda. Eu posso esconder. O Davi pode olhar para mim e falar, nossa, a pastora é tão feliz, né? Tão alegre. Nossa, só acontece coisa boa na vida dela. Ela é cheia da unção o tempo todo. Não é não. Não é não. Não é não. O Espírito Santo sabe que não é assim. Porque Ele sonda o meu coração. Ele sabe que eu quero ser assim. Mas Ele sabe que eu ainda não sou assim. Talvez você sorria para todos. Talvez você disfarça bem. Tem até uma capa de espiritualidade. Mas aqui dentro, quem conhece é só o Espírito. Amém. E Ele, nessa manhã, Ele quer quebrar cadeias espirituais. Amém? Vamos abrir também lá em 1 Pedro, para a gente estar encerrando. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, fica lá depois de Hebreus. 1 Pedro, primeira carta, né? A Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso... do 5 em diante. Perdão, do 5 não. Vamos começar no 5. Diz assim, ó. Aqui, ele dizendo, ó. Rogo igualmente aos jovens. Sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Mas isso aqui é para toda a igreja, tá? Cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Gente, quando eu resisto, quando eu me torno soberba, sabe quem que resiste a mim? Sabe quem que vai ser meu inimigo? O próprio Deus. É o que está falando aqui. Quando há raiz de orgulho dentro de mim, o próprio Deus vai ser o meu adversário. Você já parou para pensar nisso, Osman? Como que a gente tem que, né? Todas as manhãs pedir, Senhor, sonda e conhece. Senhor, me dá a tua humildade. Porque aqui ele diz, Deus resiste ao soberbo. Há uma resistência. Eu não tenho como ir daqui para lá, porque tem uma mesa que me separa. Existe uma resistência. Se eu cair, eu vou bater a cabeça aqui. Eu não vou cair lá, eu vou bater a cabeça aqui, porque há uma mesa, algo me resiste. Existe uma parede aqui. É uma resistência, fazendo uma divisão entre eu e o quarto aqui do lado. Então a palavra de Deus diz que Deus resiste. Deus faz uma separação entre o homem e ele. Ele vai ficar com a própria mão resistindo ao soberbo. Contudo, aos humildes concede graça, concede favor. Favor que nós não merecemos. Aí aqui tem um conselho. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele essa dor, esse desespero, esse pecado que está te perturbando, esse assédio que vem todas as manhãs te perturbar. Lança! E aqui ele diz no verso 8,
Sede sóbrios e vigilantes. Estai atento e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Em derredor, tá? Porque ao redor está o anjo do Senhor. Depois eu vou mostrar para vocês que tá. Mas ao derredor tá Satanás, o diabo, nosso adversário, rugindo, disfarçado como um leão, né? Porque leão só tem um, que é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas ele fica fazendo barulho, tentando nos tragar, procurando alguém para poder devorar, para poder destruir. Mas o Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos orar. Nós vamos orar porque nessa manhã... Quer falar alguma coisa, Dani? Porque nessa manhã o autor da vida está aqui. Ele não tem dificuldade. Quem tem dificuldade sou eu. Tenho dificuldade de ser a verdadeira, de ser verdadeiro, de ser autêntico, de muitas vezes hoje nós vivemos numa época do fake news, né? E às vezes a gente acha que fake news é só aquelas histórias que chegam no celular, ou estão lá no YouTube ou no Instagram, com algumas mentiras. Pode falar? Perdão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum celular conectado aqui com... Por favor, se alguém tiver, desligar. Conectado. Era o meu. Gente, o meu celular precisa se converter. Ele entra, ele quer se aparecer. Ele é terrível. É o meu mesmo, meu Bluetooth. Então, a gente vive na era do fake news. Quantas mentiras. Só que nada mais é verdade do que muitas vezes nós temos fake news dentro de nós. Dentro de nós não, no nosso rosto. Porque existem mentiras guardadas dentro de nós. E aí quando nós vamos aos pés do Senhor, Ele pode enxugar as nossas lágrimas. Amém. E dizer para mim, filho e filha, não foi para isso que eu te formei. Eu tenho um propósito muito superior. Muito superior. Você não precisa viver essa fantasia, essa mentira, esse engano. Você não precisa deitar em ombros, buscando um carinho que não seja o meu. Homem nenhum vai poder satisfazer o que você precisa. Mulher nenhuma vai poder te dar o prazer que você tanto necessita. Você busca tudo isso em algo que ficou lá atrás, parado. Mas nessa manhã Jesus está aqui para se revelar como Pai, para se revelar como Deus que cuidou de você naquele momento que ninguém estava do teu lado e você foi agredido, você foi tocada como não deveria. Jesus está aqui para quebrar essas cadeias. Cadeias de medo, porque teve uma infância muito pobre, teve fome, passou necessidade, passou humilhação porque o pai era um alcoólatra, porque a mãe abandonou. Eu não sei qual é o teu problema, mas Jesus sabe. Aleluia. Muitas pessoas vão ouvir essa história, essa palavra, e a história desse homem, mais tarde, através do Instagram, do Facebook. E cada um tem uma história de vida. Eu tenho uma história de vida. Meu Deus. Que não foi escrita por Deus, mas os livramentos foram. Eu quero dizer para você que lá no passado, a sua história não era escrita por Deus, mas houve os livramentos. Mas hoje, o mesmo Deus que te livrou lá no passado, que te guardou, que te guiou, quando Satanás, ele tinha suas estratégias para tentar roubar você da presença do Senhor, é o mesmo Jesus que está aqui para te libertar hoje de cadeias espirituais internas que estão refletindo no seu exterior. Dito seja Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, há pessoas que muitas vezes cresceram em lares onde não havia responsabilidade, havia muita preguiça, muita briga. E se nós não dermos um basta, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para nós, para cumprirmos.
Amém? Se coloca de pé. Amém. Vamos cantar, Glória a ouvir? Deus. Canta esse louvor, irmãos. Você que conhece, as cadeias vão ser quebradas nessa manhã. Toda cultura errada, toda mentira, todo sofisma, todo engano com cara de verdade vai quebrar nessa manhã. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai orando e vai colocando diante do Senhor as suas cadeias, as suas prisões, coloca diante dele. Ele está aqui, Jesus está aqui. Oh, tem coisas íntimas que é sua e do Senhor, conta pra ele. Eu quero ouvir cadeias caindo. Todo laço através do sexo, todo laço espiritual, através de perda de virgindade nessa manhã. Oh, nós quebramos todos os laços. Sabe, irmãos, prestem atenção aqui. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios dentro dele. Quantos homens carregam demônios? Quantas mulheres carregam? E antes de você conhecer Jesus, você andou com essas pessoas, deitou com essas pessoas, teve relação, teve convívio sexual, porque não conhecia a palavra, e aí fora tudo é normal. E aí você ganhou de presente os demônios que ele tinha ou que ela tinha. Mas na presença de Jesus, o Senhor nos liberta, Ele nos limpa. Você e eu somos noiva. Nós somos purificados. Mas quando Ele nos limpa, quando eu me arrependo e peço perdão, não é um passe de marcha, simplesmente alguém vai pôr a mão, não. É quando eu, de todo o coração, me arrependo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença de Deus. Muitas vezes o refrigério não vem, porque as lembranças são tantas e a gente não confessa ao Senhor, a gente não pede perdão, a gente tem prazer em lembrar, em viver, reviver aquela situação. Sabe, irmãos, vocês sabem, eu perdi meu pai, fez 3 semanas, sexta-feira. Muitas vezes eu paro para lembrar os momentos alegres e eu choro da saudade, por alegria, dos momentos que nós vivemos. Mas quando eu paro para recordar o sofrimento dele, eu sofro, eu me atormento. Eu procuro não viver esse momento, para mim não carregar as lembranças sempre da dor. Então eu quero dizer, você pode controlar a sua mente, levar ela cativa à obediência a Jesus. Satanás pode lançar seta, mas você é aquele que vai bloquear. Ou vai querer ficar. Quantas vezes, irmãos, eu sinto pensamentos horríveis vindo, e aí eu começo a fazer gestos. Em nome de Jesus, eu te arranco. Eu não te aceito. Eu não te aceito na minha vida. Eu não te aceito. Eu não te aceito no nome de Jesus. E começo a me movimentar em Cristo. E começo a andar pela casa declarando a palavra. Eu quero dizer nessa manhã, você vai fazer atos proféticos. Movimenta. Saia do lugar
Há pessoas que pararam na vida, não conseguem caminhar, se limitaram. Às vezes o Senhor tem algo tão grande, não, mas eu nasci para ser assim. Sabe, Rayane, Deus tem muito mais para você. Não é ser simplesmente a Rayane ali, mas muito mais o Senhor tem, muito mais. Não se sinta pequena, não se sinta desprezada, não se sinta indigna. Não se sinta, você é muito maior do que os seus problemas. Quando o Senhor olha para você, Ele vê, é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, que apesar de tudo que passou, eu estou falando porque eu conheço a tua vida, você já se abriu comigo. A mulher que passou tudo que passou e está de pé. Está de pé. Aleluia. Amém? Mas tem muito mais, minha irmã. Quebra os laços do medo, da vergonha. Quebra das acusações, porque em Cristo nós temos perdão. Glória a Deus. Nós temos perdão. Oh, Deus. Existem sonhos que Deus coloca no nosso coração desde a infância e Satanás tenta roubá-lo. Vai viver o teu propósito, vai viver o cumprimento do que Deus tem por você. Amém? Vamos orar nesse momento. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos caminhar pela igreja. Nós vamos caminhar marchando, declarando que nós estamos prontos para viver novas coisas. Amém? Amém? Então vamos clamar no nome de Jesus, Senhor. Nesse momento nós colocamos todas as cadeias internas espirituais, ó Deus, que tem feito, Senhor, com que nós vivamos paralisado. Aqui está a tua igreja, a tua palavra foi entregue, Senhor. A tua palavra foi entregue. Se alguém nessa manhã ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, comece a orar comigo. Irmãos, não é para movimentar agora nós vamos orar. Depois a gente pega a cadeira, vamos orar. Vamos orar porque nós estamos em guerra espiritual. Não vamos deixar o inimigo atrapalhar as nossas libertações. Todos nós. Amém? Presta atenção aqui um pouquinho. Nós vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração. Nós vamos confirmar a nossa aliança com Ele. Amém? Nós vamos confirmar. Pedir para que Ele entre, que Ele seja o Senhor, o dono, o nosso Salvador. Amém? Para que Ele perdoe os meus e os teus pecados. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, me purifica, perdoa os meus pecados. Eu fui ouvindo a palavra e fui entendendo. E nessa manhã eu te peço que o inimigo não roube a semente que foi plantada da tua palavra em meu coração. Que essa semente produza a 100 por 1. A 100 por 1. E que eu viva todos os teus propósitos na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos orar para que as cadeias quebrem. Amém? Você vai sair, você vai caminhar. Caminhar como se você fosse livre. Como fosse não, como sendo livre, porque você é livre. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, ó, eu quebro agora, Pai, juntamente com a tua igreja, toda a cadeia espiritual, toda a prisão espiritual, Pai, toda a prisão espiritual, através do nome de Jesus, do sangue de Jesus, do sangue de Jesus. Os irmãos estejam atentos, ajudando aqueles que precisam. Caminhem junto. Oh, Espírito de Deus, nós clamamos, envia anjos nesse lugar, com espada desembainhada de fogo, com espada desembainhada de fogo,
Aleluia! Oh, glória! Cheira, Balaia, um grande exército, Senhor. Eu profetizo um grande exército. Um grande exército. Aleluia! Um grande exército para a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Senhor nosso Deus, despeça a tua igreja em paz. Cobre a tua igreja com teu sangue. Cobre a tua noiva, Pai. Que ela viva todos os propósitos do Senhor. Todos os propósitos para a glória de Deus. Que você e eu tenhamos uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém? Se reveste com a tua